Então não adianta eu fazer alguma terapia que eu vou tentar regenerar essas células porque elas já estão destruídas. Então são duas condições, uma como eu não consigo mais regenerar as células e as outras que eu ainda tenho algum tipo de visão que eu posso regenerar essas células. Então são dois tipos de testes clínicos, dois tipos de tratamentos que estão em caminho. Então nós vamos falar primeiro dos testes clínicos que estão ainda com uma capacidade ainda de fotorreceptores, uma capacidade de recuperação visual. Nesses tipos nós temos primeiro, aqueles que a gente não faz, a gente faz só o acompanhamento para ir retardando, nós usamos a avaliação clínica para ver se tem algum edema, isso é o que a gente faz hoje. Nós usamos os exames para ver se tem algum edema cistoide, a gente pode usar algum tipo de medicamento, nós pedimos a vocês para preservar ainda mais os fotorreceptores, cuidado com a sua alimentação, comer bastante verduras, não fumar, não fazer uso abusivo de bebidas destiladas, sempre ter uma proteção visual, um óculos escuro, porque a luz ela acelera muito a destruição das células. Então, sol, aqui nós somos um país tropical, sempre que sair na rua com sol forte, usar uns óculos escuros, uma alimentação saudável, uma vida mais saudável, bastante exercício físico, porque você aumenta a vascularização. Então, isso é o que a gente faz hoje em dia, um acompanhamento e o uso de algumas substâncias, como ela tinha falado, do retinol. Hoje, a moda não é o retinol, é o Retina Complex, que são antioxidantes, que foram descobertos em Tübingen e na Suécia, pelo Van Van, e foi testado em Valência, na Espanha, e a gente consegue comprá-los pela internet. Como eles são suplementos vitamínicos, a gente não precisou ter ainda a liberação de nenhum órgão, porque eles são só vitaminas. Tem também, na África do Sul, alguns componentes que eles estão estudando, outros componentes antioxidativos também, mas esses ainda não estão nem comercializados. Então, hoje em dia, fotorreceptores funcionantes é isso, alimentação saudável, proteger dos danos danosos, verificar a presença de edemas, essas coisas. Mas isso aí é o que a gente faz. E o que está começando a aparecer? Então nós temos duas coisas. Uma é tentar restaurar essas células visuais. Como que a gente sabe? A Juliana já estava falando que há 90 a gente não achava que as células nervosas e o olho, por que a gente fala sempre de células nervosas? Porque o olho é uma projeção do cérebro. Então a gente considera as células visuais como células nervosas. Elas se comportam como células nervosas. Elas não se comportam como umas células de pele, elas têm o mesmo comportamento de uma célula nervosa. Então, a gente achava que não haveria recuperação de célula nervosa. Na década de 90, eu participei até de uma pesquisa, onde eles usavam um fator de crescimento para células ganglionares cerebrais. Então, a gente conseguia multiplicar essas células. Então, começou daí. Se você pode melhorar as células nervosas, por que a gente não poderia usar esses fatores para rejuvenescer as células visuais, principalmente os fotorreceptores? E foi nisso, foi o crescimento neurotrófico ciliar. Por que chama ciliar? Porque os cones, os bastonetes, a terminação deles nós chamamos de cílios. Então, por isso que a gente chama fator de crescimento neurotrófico ciliar. Neurotrófico é porque ele tem uma afinidade pelo sistema nervoso e ciliar é nessas células que possuem esses cílios. Então, começou a se fazer o teste das células encapsuladas, colocando esse fator neurotrófico dentro dela. Isso começou há mais ou menos uns 8 anos atrás. Então, a gente implantava isso e aí por que é isso? O próprio epitélio pigmentar da retina produz isso. E nas distrofias retinianas não há mais a produção disso. Então, essas células encapsuladas eram uma quantidade de células muito grande do epitélio pigmentar, que já seria próprio do olho, então não teria uma reação, encharcadas desses fatores e que a gente coloca dentro do olho e ela vai liberando lentamente. O que foi visto? Foi visto que houve uma melhora, principalmente de campo. Por quê?
ela teve uma afinidade maior pelas células bipolares e células dos bastonetes, menos do cônico, mas teve uma funcionalidade maior. Então, esse tratamento está começando, já foi liberado, mas ele ainda está em fase de comercialização. Então, a gente acredita que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente já possa usar isso. É um fator que vai recuperar um pouco as células. Não teve um resultado do jeito que foi na primeira vez, tão acentuado, só com um fator. Na França estavam descoberto um outro fator, não o fator neurotrófico, mas o fator de crescimento da rodopsina. E não houve nenhum problema em associar os dois. Então, nós estamos com um tratamento também para vir, em vez de ficar numa molécula só com um fator, mas um implantezinho com 2 fatores. Então, esse daí deve sair daqui no máximo 2 anos, a gente já está esperando isso. É o implantezinho que recupera essas células visuais. Então, é o primeiro, células encapsuladas é o que está para sair. E qual é o outro que a gente pode tentar ainda recuperar as células que a gente tem? É a terapia gênica. O que é isso? O gene é uma sopa de letrinhas. Então, a gente tem as bases nitrogenadas e elas vão sendo repetidas, sabe? Guanina, desina, tiosina, tiamina, vai repetindo aquilo infinitamente. Então, a gente tem uns que tem 1.500 repetições de base, tem outros genes que são menores. Então, a gente tem essas repetições. E isso é que vai dar todo o nosso código, vai dizer se a gente é claro, se a gente é escuro, se eu tenho cabelo liso, se eu tenho cabelo anelado, se eu tenho olho claro, se eu tenho olho escuro, se minha boca é torta, se meu nariz é direito. Então, isso é que vai me dar a característica genética. E o que acontece? A gente tem pequenas trocas dessas bases, é o que nós chamamos de mutações. Essas mutações, na hora que você troca um pedacinho por uma outra, ela dá uma informação errada. E no que dá informação errada não funciona direito. Então, quando a gente viu isso, sabendo do mapeamento genético, começou a tentar, por exemplo, no gene da maurose de Leber, que é o RPE 65. A gente sabe que tem 2 mutações que são responsáveis por essas patologias. Então, o que eles fizeram? Eles corrigiram. Então, se trocava a adenina pela guanina, eles resolveram destrocar. E aí a gente fez um gene direito. Na hora que fez o gene direito, como que eu vou levar isso para dentro do olho? Então, foi feito... O que penetra dentro de uma célula? Tem uma desgraça que penetra na célula que chama vírus. É o que carrega a doença, que a gente fica gripado, ele penetra com uma facilidade monstra. Aí o que pode fazer? O vírus tem uma parte que é só para levar e uma partezinha que provoca doença. Aí o que os pesquisadores fizeram? Cortaram o vírus. O vírus, eles tiraram a parte que provoca a doença e deixaram só a parte que seriam responsáveis por carregar o que eles quisessem para dentro da célula. Então, ótimo. Peguei o gene que eu corrigi, juntei com a parte que leva dentro da célula e botei dentro do olho. Ótimo. No cachorro funcionou super bem. E aí, vamos ter que provar o quê? Vamos ter que provar que no olho também vai funcionar. Só para vocês terem uma ideia, de todos os testes clínicos de terapia gênica, o único que está se mostrando eficaz é o olho. Aí eu vou explicar por quê. No olho é um órgão praticamente sequestrado. A gente tem muito pouco contato do olho com o nosso organismo. Tanto que quando a gente usa medicação, a gente tem que usar medicação em altas doses para poder chegar no olho. E quando vocês escutam a gente falar, injeção intravítrea, a injeção é porque só funciona dentro do olho. Tem muita barreira para chegar dentro do olho. E isso é uma faca de 2 gumes. Se é difícil a gente penetrar a medicação, também é ótimo, porque se a gente põe medicação, ela não chega em outro lugar. Então, um dos principais fatores da terapia gênica é provar que o que a gente vai fazer no olho, eu não vou ter manifestação no olho, no organismo. Eu não vou consertar um negocinho no olho e vou provocar alteração. Não vai começar a surgir bolotas, tumores, o diabo a 4 no meu organismo, porque eu não mexi na minha carga genética. Eu só mexi no olho. Meu filho vai nascer com a carga genética que eu tenho no meu ovário, no meu espermatozoide, no meu óvulo, porque eu não posso modificar isso. Então, eu só modifico o olho. Então, fez isso no cachorro, no Lancelot, que era um setter albino, e começou a se fazer no homem, que conseguiram, depois de 5 anos, conseguiram fazer a primeira terapia gênica. Hoje, para a maurose de Leber, a gente tem 98 olhos tratados. O que isso acontece? No início,
quando começou a fazer nos Estados Unidos, eles só liberavam para fazer acima de 40 anos. E a maurose de Leber, ela começava com uma perda na infância e na adolescência já era uma perda muito profunda. Então, quando você tinha acima de 40 anos, você já tinha todas as células destruídas. O resultado foi ruim. E aí, na Inglaterra, o governo liberou que se fizessem pessoas novas. Foi o primeiro que foi feito, foi com 29 anos, é o Stephen. Ele teve uma resposta muito boa. Então, já sabemos, as células têm que estar vivas ou então adormecidas para eu poder melhorá-las. E hoje o garoto mais novo a ser tratado tem 7 anos de idade. A resposta no olho foi tão fantástica que ele começou uma campanha, nunca tinha sido feito isso, fazer testes clínicos nos 2 olhos. E ele conseguiu, ele fez uma campanha e o governo americano liberou que o olho contralateral também fosse tratado. Então é só para explicar para vocês que a terapia gênica fez efeito. Aí fala, mas por que não vai fazer então? Por que não libera se já tem 98? Aí você tem que provar, a primeira coisa você tem que provar que a terapia gênica não vai, primeiro, causar danos no nosso organismo e segundo, será que ela vai servir só para um gene? Ou foi um acaso, só serviu para esse gene? Eu tenho que ter pelo menos mais 5 genes de comprovada eficácia para poder ser liberada a terapia gênica. E você descobrir, fazer mapeamento genético numa população que tem 193 genes, como que eu vou descobrir um gene no meio de 193? Então, começou-se a fazer a terapia gênica para grupos que são mais fáceis de serem identificados. Então, começou não tão comum de ser identificado, que é a retinose em si, mas pegaram-se o gene que a gente chama de MERKT. O MERKT é responsável por 30% de todos os tipos de retinose. Então é mais fácil eu pincelar. Vou pegar você, Judete, deixa eu ver se o seu gene é MERKT. Se for certo, se não for, não serve. Aí eu só pesquiso o MERKT. Então, esse está mais fácil pesquisar. Então, começou com outras patologias que são mais fáceis de serem identificadas, como a síndrome de Usher. A síndrome de Usher são só 5 genes que provocam a síndrome de Usher. Então, a gente tem o vibecilinho da miosina, MY, não vou falar nenhum nome, vocês não vão nem decorar isso. Mas é mais fácil. Como eu vou identificar se eu tenho associada surdez ou baixa de acuidade auditiva e baixa de acuidade visual, é mais fácil identificar na população e pinçar esses pacientes para eu pesquisar. Então, já tem 2 genes para síndrome de Usher sendo feita a terapia gênica com resultado bem satisfatório, já está na fase 2. Aí, Stargardt é outro tipo, a gente tem 5 genes também, e o mais comum é o BCA4, que é com quase para todos, pega 60% de todo o Stargardt. Então, tem 5, isso foi um outro ponto de discussão, porque naquele afã da gente conseguir mais coisas, tem 5 centros de pesquisa fazendo o mesmo teste genético com o mesmo gene. Então, o pessoal fala assim, poxa, faz com outro, mas não, tem 5 lugares fazendo com a BCA4. Então, é outra que está. E qual é a coroideremia? Graças a Deus, são 2 genes que causam coroideremia. Os 2 genes foram feitos tratamento gênico, está terminando a fase 3, é o que está junto com o Leber, o mais avançado para a liberação da terapia gênica. Aí você fala, poxa, mas meu gene pode não ser nenhum desses, não tem nenhum problema. O que acontece? No dia que liberarem uma terapia gênica, todos os geneticistas já avisaram, é facílimo manipular o gene. Então, o meu pode ser RB1, BP1, LA5, pode ser qualquer tipo de gene. No dia que liberar a terapia gênica, me dá 1, 2 anos que a gente consegue fazer todos os outros vetores associados com o gene defeituoso para a gente tratar. Então, as coisas estão vindo, os tratamentos estão eficazes, e uma das coisas que eu achei interessante a gente ficava com muito medo da gente fazer uma terapia e a outra invalidar a outra. Por exemplo, eu faço células encapsuladas, se eu botei nesse olho células encapsuladas, se eu invalido a possibilidade de fazer uma terapia gênica depois. Graças a Deus, não é dessa forma. Em alguns casos, eles já chegaram a cogitar
que quando você tem bastante células danificadas, poderia se fazer antes a terapia de células encapsuladas, a gente regenerar o que puder e depois fazer a terapia gênica. Isso é tudo futuro, mas a gente sabe que não vai correr um risco. A gente talvez, eu estou falando isso hoje, depois eu falo assim, não precisa fazer uma, só uma vai regenerar. Mas a possibilidade de se poder fazer já é uma vitória. Então, quando a gente tem as células ainda potentes, a gente tem essas duas coisas. A gente tem, primeiro, a gente tem três coisas. A gente tem só essas nutricionais, essas que a gente pode fazer. Segunda, que está vindo, são as células encapsuladas e a terapia gênica, que graças a Deus está se mostrando bastante efetiva. Mas e quando eu não tenho mais nada disso? Olha, só tenho luz, eu não enxergo direito, o que eu vou fazer? Acabou para mim? Não. A gente tem as duas outras coisas que estão aparecendo. Primeiro, eu destruí três coisas, desculpe. Eu destruí todos os meus fotorreceptores. Poxa, será que não tem nenhuma célula no nosso... A retina tem uma camada de célula de epitélio pigmentar e 6 camadas transparentes. Será que nenhuma pode me ajudar e fazer funcionar como se fossem células de fotorreceptoras? Do mesmo jeito que a gente pensa, os pesquisadores também pensam isso. Então, eles descobriram que tem uma proteína, não sei o que é o nome lá, que é dos peixinhos, que na hora que você coloca no olho, ela vai servir como um interruptor. Ela consegue transformar células bipolares em receptivas para a luz. Então, se eu não tenho mais fotorreceptor, eu tenho bipolar, se eu puser isso, será que isso vai funcionar? Está funcionando em camundongos. Então, a gente ainda não está na fase humana, mas os camundonguinhos, os ratinhos, que são os nossos grandes amiguinhos, eu detesto o rato, mas nessa fase eu amo. Eu falo isso que eu trabalhei com rato, gente, eu matei mais de 300 ratinhos, eu tenho pavor de rato. E eles estão enxergando, eles estão fazendo já o caminhozinho normal, já não estão batendo nos caminhos. Então, essa é uma boa possibilidade. Quem não tem mais fotorreceptor, você usar isso, é um photo-it, que a gente põe dentro do olhinho e eles transformam umas células que não seriam a sua função primária na função de fotorreceptores. Isso demora? Demora. A gente ainda está em fase animal, não chegou ainda na fase humana. Qual é a outra terapia? Vocês vão falar, células-tronco. Células-tronco vai ser o quente. O pior que está sendo mesmo. Mas qual é o perigo que está sendo? A manipulação das células-tronco, a colocação no olho é muito fácil. Você não tem nenhum risco maior. Você vai tirar das células da medula, você vai trabalhar um pouquinho essas células-tronco. Já foi visto que se colocar nos animais deu muito pouca reação inflamatória, deu muito pouco descolamento de retina, mas a gente ainda tem muito medo do que ele pode causar no olho. Então, os tratamentos que estão sendo feitos, a gente tem também 4 locais sérios que estão se fazendo terapias com células-tronco. As células-tronco, simplesmente as células mesenquimais que você tira e coloca no olho, ela, graças a Deus, foi o que eu falei, não deu reação inflamatória, não deu nada. Mas eu também falei com vocês que a retina tem 7 camadas. E as mais especializadas foram os fotorreceptores e o epitélio pigmentar em seguida. As outras são coadjuvantes. Quando a gente coloca dentro do olho as células-tronco, ela não conseguiu se diferenciar nas células especializadas, nem no fotorreceptores e nem no epitélio pigmentar. Ela conseguiu se diferenciar em células ganglionares e células de Miller e fibras nervosas. Então, quando a gente coloca simplesmente as células, ela não serve para retinose pigmentar. Por que isso? Ela não regenerou fotorreceptor nem epitélio pigmentar. Então, estão começando a ser feita a pesquisa para diabetes e glaucoma. Por quê? No diabetes e no glaucoma, as células mais danificadas são as células ganglionares e as fibras nervosas. Então, para o olho, não serve botar células sem tratamento. Então, o que estão fazendo? A partir daí, o que a gente pode fazer? A gente tem que ter algum mecanismo, alguma substância que a gente possa falar: ei, é para cá que você precisa vir, eu sou fotorreceptor, vem para cá, me substitui.
Então a gente precisa dessa substância. Nós chamamos isso de uma proteína, que a gente chamaria isso de um fator quimiotático, chamaria as células para essa região. Graças a Deus, em um serviço, eles conseguiram não colocá-la dentro do olho, mas eles conseguiram isolar uma substância que na hora que eles colocariam com a célula tronco, elas rapidamente se diferenciam em epitélio pigmentar. Então, em vez de eu colocar simplesmente as células troncos, eu já coloco a célula diferenciada dentro do olho. Então, já coloco células do epitélio pigmentar e elas vão substituir, principalmente nas patologias que a gente tem uma destruição muito grande do epitélio pigmentar, como nas amoroses, na degeneração macular seca, na doença de Stargardt, nas distrofias de Cone, nas retinoses sem pigmentos. Isso tudo vai funcionar muito bem, porque você pode repor. Isso está em fase de teste, tiveram poucos, a gente não tem ainda o resultado, estão nos primeiros pacientes a serem tratados. Nós temos na Califórnia, Henri Kaplan. Eu tenho um paciente que já ligou para lá para pedir para entrar no teste clínico. O teste, ele falou assim, você e mais 150, ele é o 151 da lista. O que eles me informaram foi o seguinte, como é uma fase de teste, eles só estão deixando próprios Estados Unidos, próprio da região, os 10 primeiros. Depois eles abrem. Esse caso, eles em vez de transformarem fora do olho, eles injetam no olho e injetam depois as células tronco. Ainda não sei o resultado, que os primeiros 3 pacientes começaram há pouco tempo. Aí vocês vão ver, mas tem outros lugares que estão fazendo isso. Tem Miami. Miami é outra minha dor de cabeça. Miami eles falam que eles estão autorizados a fazer o teste clínico, mas eles não têm dinheiro para isso, então há uma cobrança, vou até falar o preço, que eu achei um absurdo, mas é $22 mil para participar do teste clínico. Primeiro que isso já é errado, que você não pode pagar para participar do teste clínico. E lá eles estão fazendo 5 injeções. Uma injeção das células tronco sistêmica na veia, uma injeção por fora do olho, mas aqui, uma injeção intravítrea, outra injeção entre as camadas da retina. O risco que a gente tem disso, não tem nada comprovado, mas com essa quantidade de células tronco que a gente põe, o medo que nós temos é a formação tumoral. Então, não foi nada ainda certificado, ainda há um risco grande da gente provocar tumores, lesões que vão se multiplicando, transformando tipo num câncer. Então, a gente pede, por favor, para ainda aguardar, não existe ainda esse tratamento milagroso em Miami para a gente fazer, nem em São José do Rio Preto, a gente também não está, ele está funcionando para outro tipo, mas não para retinose pigmentar. Então, precisa ser bem controlado essas células tronco, vão dizer que isso é ruim, não, está com uma perspectiva boa, nós estamos com vários centros bons, começando esses testes clínicos, começaram agora, a gente não tem nenhum ano, e acredito que essa resposta vai ser bem satisfatória. Eu acho que esse vai ser o nosso futuro. E o outro que a gente tem, outro tratamento, a não ser das células tronco, se eu já perdi tudo, não tenho mais nada, não tenho nem luz, a gente tem o olho biônico, que a gente tem 5 já olhos biônicos, 2 são os mais conhecidos, que é o Argus 2 e o AIG, que é do Zrenner. O resultado é um pouco satisfatório. Você tem, qual é a teoria disso? Se as células são fotorreceptoras, se elas só recebem a luz e transformam em estímulo elétrico, por que eu não posso botar uma célulazinha que faria às vezes disso? Então, tem o chip. O que eles estão colocando agora é um receptor de Pichels, que a gente chama. O Argus 2 agora está com 526, eu sei que é dobrando, mas já está pronto de 1000 e tanto. Então, a gente está segurando ainda porque o ano que vem lança de 1000 e pouco, aí você teria uma capacidade melhor de leitura. Aí você fala, vou fazer o Argus e vou enxergar tudo? Não, vai enxergar a visão tubular, você vai ter condição de comer, você vai ter condição de andar, você vai ter condição de ver o que você está vendo, mas não é a visão global que a gente tem, é só uma visão tópica, tá? Então, o que eu queria falar com vocês, mais uma vez, um pouquinho mais de paciência, que agora a luz no túnel realmente não é apagão no sentido contrário, está aparecendo mesmo, a gente já está começando a ver
o verde das colinas depois que a gente sair do túnel. Está chegando, me dá mais um tempo, 2, 3, 4 anos, mas tenha um pouquinho de paciência, mas nós estamos indo no caminho certo, tá? Era isso. Antes da gente abrir para